vamos juntos agora falar sobre tributação em ações, rapaziada. A questão de prova sempre cabe. Bem tranquilo, sem maiores problemas, a gente vai arrebentar, quer ver? Olha só, bora. Primeira coisa importante é o seguinte, fiz operações com ações, tive ganho, o que tem que acontecer? Tem que pagar um pedacinho para o governo. Afinal, o governo te dá muitas coisas boas, segurança, educação, infraestrutura. Então, você tem que ajudar o governo a te dar tudo isso. Que legal, né? Sim. Então, o leão lá vai vir e vai te cobrar o imposto de renda quando eu opero com ações. Muito importante que não tem IOF. Isso serve para o mercado de ações, mercado de derivativos e mercado de fundo de ações, tá? Questãozinha aí que 2, 3 cai e você já mata. Não tem IOF em ações. Não existe IOF para ações, ok? Essa é a primeira coisa importante. Por quê? Vamos entender a lógica. O IOF é aquele imposto, né, que ele incide até o 29º dia, né, para títulos de renda fixa. Então, a ideia é que tu fique pelo menos os 30 dias ali dentro desse título de renda fixa. Ações, como é muito variável, ele deixa sair no mesmo dia ou até no outro dia sem precisar pagar esse pedágio do IOF, porque ele oscila muito. Então, de novo, eu sempre brinco muito com isso, eu não quero que decore as coisas. Ah, tá, ação não tem IOF. Não, entende? A ação oscila muito, então eu deixo de sair já no primeiro dia sem maiores transtornos, tá? Então, o que eu pago? Imposto de renda, tão somente. Ok, vamos embora. Como é que funciona isso? Bom, a ideia básica é quanto que eu pago, né? Se for day trade, ó, day trade, day é dia, trade é operação do dia, ou seja, comprar e vender no mesmo dia, a mesma ação no mesmo dia, ok? Se nessa situação aqui, por exemplo, comprei por R$10 e vendi por 15, eu tive o que se chama de ganho de capital. Ganho de capital é quando eu vendo a ação mais cara do que efetivamente eu comprei. Nesse caso aconteceu isso, porque eu comprei de manhã por R$10, que eu tô falando de day trade aqui, né? Comprei de manhã por R$10 e vendi de tarde por 15. Tive ganho de capital. Ok. Se for day trade, operação do dia, eu pago 20% de imposto de renda. Sendo que já na fonte fica 1%. Então, fica 1%, eu pago mais 19%, totalizando os 20%. Quando eu digo eu pago, é porque é o próprio investidor que recolhe isso através de DARF até o último dia útil do mês subsequente. Por exemplo, que ele operou, né? Então, por exemplo, aqui ela vendeu no dia 10 de dezembro. Né? Então, ela tem que fazer o recolhimento do imposto até o último dia útil de janeiro, mês subsequente. Quanto que ela recolhe? Vai recolher 19%, porque um já vai ter ficado na fonte, ok? Então, paga mais 19, fechando os 20%. Qual que é a alíquota total? 20, sendo que 1% fica na fonte já para, ó, meio que ser um dedo duro lá, ó, esse cara operou, tem que pagar o restante do imposto aqui, tá bom? Como é que eu pago? Através de DARF até o último dia útil do mês subsequente. Day trade é isso aí, ok? Agora, se for dias diferentes, ó, comprar e vender em dias diferentes, por exemplo, comprou no dia 10, vendeu no dia 15, isso aqui pode ser um dia ou 500 milhões de dias, não interessa. Comprei por 10, também vendi por 15. Tive ganho de capital de 5. A alíquota é menor. De novo, entende o porquê disso, né? Cara, o governo pensa assim, o cara que compra as ações, ele está participando de uma empresa. Eu quero que o cara ajude a empresa por muito tempo ou só por um dia? Um dia nem ajuda, né? Porque ele compra e vende. Vou premiar quem fica mais tempo. Como é que eu premio quem fica mais tempo? Pagando menos imposto. Essa é a ideia básica, ok? Então, se eu ficar mais tempo, eu pago menos imposto. Pago 15%, sendo que 0,005% é na fonte, tá? Bem pouquinho ali na fonte, é só para avisar a Receita mesmo que o cara fez essa operação, ok? Só para tu não te confundir, não sai contando, aqui tem 2 zero depois da vírgula, 0,0, já decorei, é 2, não sei o que, não, meu. Esquece isso, nunca vai ter um pega-ratão com 3 zeros ou 4 zeros depois da vírgula. Não é isso que eu quero que a prova tenta fazer. Mas a prova já veio perguntando se é, quando faz operação normal, ou seja, não day trade, se é 0,005% ou se é 1% na fonte. E é só tu lembrar aqui, né? O 5, só tu usar uma manhãzinha. O 5 tem que andar com o 5, né? 5 com 5, tá? E, de novo, nunca vai ter 3 zeros ou 4 zeros depois da vírgula. Esquece isso, tudo bem? É legal, e aqui é a mesma coisa. Na fonte a própria corretora retém, depois eu pago via DARF. Aqui tem um resuminho para tu entender. Quem que é o responsável pelo recolhimento? Se for na fonte, é a própria... Desculpa, se não, né? Na fonte é a própria corretora que recolhe. Alô XP, ó merchan aí, tá?
Então, tô usando a XP, que é a maior corretora do Brasil hoje. Esse próprio cara vai recolher na fonte e repassar para o governo. Fala assim, o Lucas operou aqui. Então, ele vai ter que pagar uma DARF até o último dia útil do mês subsequente. O complemento, para complementar a alíquota total, tu paga através de DARF, né, Documento de Arrecadação da Receita Federal, que é esse documentinho aqui, se tu não conhecia, muito prazer, e aí tu paga, tu mesmo é o responsável pelo recolhimento. Ou seja, muitas vezes a prova vem perguntando, olha, responsável pelo recolhimento do imposto de renda em ações, o próprio investidor. Se ele vier responsável pelo recolhimento na fonte mercado de ações, é a própria corretora. Essa é a diferença básica, tá bom? Aí, deixa eu só ver uma coisa que aqui é importante, tá? Vem isso que é bem importante, que é sobre a isenção de imposto, tá? Se eu for pessoa física, só vale para pessoa física, ok? E não for day trade não existe isso. E fizer alienações, o que é alienação? Alienação é venda, tá? Ou seja, venda de até 20 mil dentro do mês, eu estou isento de imposto de renda. Então, o que acontece? Cuidado, presta atenção. Tem que ser pessoa física, não é no day trade, e eu tenho que fazer um valor bruto total de venda de até 20 mil dentro do mês. Mês calendário, tá? Janeiro, fevereiro, março. Então, o que acontece? Se eu, Lucas, sou pessoa física, eu sou pessoa física, claro. Aí, vamos supor que eu tenha 50 milhões de reais em ações, né? Meu Deus, imagina. E eu, mesmo, independente do volume de carteira que eu tenho, independente do quanto eu compro por mês, se eu fizer vendas de até 20 mil reais, bruto total de venda, eu estou isento do imposto de renda, independente do lucro. Então, cuidado, porque não é o lucro que importa. O que importa é o valor bruto de venda. Ok? Outra coisa importante é o seguinte, pegou lá, janeiro, tá? Mês de janeiro aqui, tá? Fiz no dia 10 de janeiro, 10/1, depois fiz uma venda no dia 18/1, ok? E fiz venda no dia 20/1. 3 vendas, tá? 7 mil num dia, 7 mil no outro dia, 7 mil no outro dia. Tudo venda abaixo de 20 mil. Estou isento? Não, porque na soma eu ultrapassei os 20 mil, né? Então aí eu vou pagar imposto de renda sobre o meu lucro total. Lembrando que incide somente sobre o meu ganho de capital, sobre quanto mais rico eu fiquei, ou seja, quanto eu ganhei de dinheiro, ok? Então nesse exemplo, por que não está isento? Porque ele ultrapassou dentro do mês calendário, né? Ou seja, ultrapassou dentro de janeiro o valor de 20 mil reais de venda. Se eu tivesse deixado um 17 mil para vender em fevereiro, eu estaria isento dentro de janeiro, porque eu vendi abaixo de 20 mil. Então, muito importante, não é o lucro que interessa, é o valor bruto de venda. Se eu fiz vendas de até 20 mil, sou pessoa física e não é day trade, eu estou isento de imposto de renda, independente do ganho, tá? Legal, né? Aí, aqui já vem um resumo para você. Aqui sempre tem questão disso aqui, tá? Então, olha só, day trade. Day trade, operação do dia, 1% na fonte e pago o total de 20. Ou seja, não é 20 mais 1, né? Total é 20 e 1 já fica na fonte. Normal, 0,005 e pago 15% ao total. Então fica um pouquinho na fonte, bem pouquinho, eu pago 14,95, sei lá, 555 para fechar os 15. Lembrando que os dividendos, independente do valor, são isentos, tá? Dividendo é parcela do lucro. Por que é isento? De novo, entende as coisas, porque o dividendo já é a parcela do lucro líquido, tá? Legal. Aí que vem justamente a questão de responsável pelo recolhimento. Isso é uma pegadinha, cuidado. Dá pause, tenta fazer sozinho. Deu pause aí? Agora vamos lá. Responsável pelo recolhimento do imposto de renda na fonte nas operações com ações. Cuidado que isso aqui é sutil. Então, se fosse recolhimento sem citar na fonte, é o próprio acionista. Quando ele cita na fonte, é a corretora de valores, a corretora onde está operando, retém e repassa para o governo. Não é o administrador do fundo, que não está falando em fundo, falou em mercado de ações e não fundo de ações. Se fosse fundo de ações, eu era o administrador do fundo, tá bom? Não é a bolsa, nunca vai ser a bolsa, só onde eu operacionalizo isso. E o próprio acionista seria se não falasse na fonte. Falou em fonte, é a própria corretora, conforme a gente já viu ali atrás, portanto, letra C. Olha aí, uau, demais! Que tecnologia é essa, rapaz? Apareceu essa tecnologia, eu fiquei toda arrepiada com essa tecnologia, tá bom? Certamente tem questão na tua prova dessa aula. Presta atenção, tem que dominar isso aí bem tranquilo, sem maiores problemas, né? Finalizamos aqui, vamos até a sua aprovação. São Lucas tá contigo, relaxa, tá tudo bem, faz a oração. São Lucas, me ajuda nessa jornada. Se tu não me ajudar, eu não vou saber nada. Tamo junto, até a próxima aula. Tchau!